Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, testemunhas, construamos a plena unidade, no diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. No diálogo comprometido, com a paz e a fraternidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos, mulheres e homens, superar toda polaridade, pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Pois em Cristo nós somos um povo, reunidos na diversidade. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Muito boa noite, caros irmãos e irmãs, queridos diocesanos, padres, leigos, consagrados, consagradas, aqueles que são da Diocese de Marília, os que são de outras dioceses também, de modo especial, nós queremos acolher aqueles que estão participando conosco direto de nossa igreja irmã, a nossa diocese irmã de Coari, lá no Amazonas. Sejam muito bem-vindos também para participar hoje conosco desta formação diocesana online da campanha da Fraternidade 2021. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Caros irmãos e irmãs, hoje nós nos reunimos para apresentar esta grandeza, esta alegria, esta grande contribuição para a história da nossa igreja, que é a campanha da fraternidade.
é a 57ª campanha da fraternidade, a 5ª campanha da fraternidade ecumênica, neste ano de 2021, realizada em diálogo com outras denominações que compõem o CONIG, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. A primeira campanha da fraternidade aconteceu no ano de 1964, em plena realização do Concílio Vaticano II, de uma forma assim mais diocesana, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e depois, em 1967, já em âmbito nacional, com uma abrangência um pouco maior, e aos poucos, de lá para cá, até hoje, a gente vê que essa campanha só aumenta, porque ela nos propõe justamente um apelo para a conversão. Por isso que ela é realizada no tempo da Quaresma. Se Quaresma é tempo de conversão, conversão pessoal, mas também conversão familiar, conversão comunitária e conversão social. Por isso é que, a cada ano, a campanha da fraternidade nos provoca para refletirmos, para pensarmos, para rezarmos acerca de temas sociais que nos interpelam, ou que pelo menos deveriam nos interpelar, nos questionar, exigindo de nós uma postura nova, uma postura de convertidos, uma postura de quem de fato fez uma experiência real, autêntica, verdadeira, profunda de Jesus Cristo, que procura então oferecer para o mundo um testemunho que seja credível, com gestos concretos de conversão. Hoje nós estamos com parte da nossa equipe diocesana da campanha. Nós acolhemos com muito carinho quem está hoje colaborando conosco, o Padre Williams, da Paróquia Santa Antonieta de Marília, que colabora conosco esse ano, porque trabalha com a dimensão do diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso na Diocese de Marília, o Pedro, da Paróquia São Francisco Xavier, lá da cidade de Bastos, o José Henrique, da Paróquia Santo Antônio, de Junqueirópolis, e o seminarista Bruno, que muito nos auxilia também. E, além deles, nós ainda temos o Júnior, da Catedral de São Bento, de Marília, e o Diogo, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Pompeia. Eles compõem, então, essa nossa equipe diocesana. Desde já nós queremos também agradecer todo o trabalho, o envolvimento, o apoio da equipe diocesana também da Pastoral da Comunicação da Diocese, né? Sem eles, certamente, não seria possível que nós realizássemos essa live, esse nosso encontro. Então, na pessoa do Padre Tiago Barbosa, né, o assessor diocesano, e do Gustavo, leigo, coordenador diocesano da PASCOM, os nossos sinceros agradecimentos. Compartilhando, então, com vocês alguns slides para introduzir essa nossa conversa. A gente vê um belíssimo cartaz da campanha este ano, que daqui a pouco vai ser apresentado e melhor explicado, definido também pelo Pedro. Bem, a grande questão que se coloca nesse momento tão conturbado em que nós vivemos, marcado por tantas polarizações, é assim, como anunciar a boa nova de Jesus Cristo em tempos tão conturbados, em tempos marcados por discurso de ódio, discurso de violência. E a resposta que a campanha, então, nos propõe é muito simples, pelo diálogo. Então, num mundo marcado pela diversidade, e a gente bem sabe que o mundo é cada vez mais plural, cada vez mais diverso, o diálogo, então, é o caminho para a paz. Entendamos desde o início da nossa conversa que dialogar é muito mais do que uma simples conversa. E o que a gente tem que ter bastante presente em nosso coração é que no diálogo não há vencedores e vencidos, mas o diálogo, ele pressupõe uma compreensão do outro. Por isso é que necessita de paciência, de convivência, de acolhida. Por isso o diálogo é uma postura. Por isso o diálogo é um estilo de vida. Veja que interessante. Jesus, ele sempre dialogou com as pessoas, não é? Ele dialogou com a samaritana, ele dialogou com o cego de nascença, ele dialogou com o Zaqueu, ele dialogou com os discípulos de Emaús, como é citado no texto, né, base da campanha esse ano. Uma das inspirações bíblicas é justamente aquele diálogo que acontece de Jesus com os discípulos de Emaús. Então,
neste mundo marcado pela diversidade, pela pluralidade, o diálogo, então, é um autêntico caminho para a paz. Eu convido a todos, então, para nós fazermos, neste momento, abrindo esse nosso encontro formativo, a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da Fraternidade Ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Eu quero lembrar que vocês podem participar conosco, interagindo, colocando ali no chat os seus comentários, apontamentos, né, questionamentos, desde que eles sejam respeitosos, né? Essa equipe está se reunindo desde o ano passado, nós estamos preparando com muita atenção, com muito carinho, este tema que é tão importante, que é tão caro para nós. Nas próximas semanas, nós estaremos participando em cada uma das nossas 3 regiões pastorais, também para apresentar aos padres, aos religiosos que forem participar destes encontros. Então, você pode participar colocando ali no chat do YouTube a sua pergunta, a sua consideração, o seu exemplo, enfim, a sua opinião, a sua posição, desde que seja de uma forma respeitosa. Se por acaso tiver algum comentário que seja ofensivo, desrespeitoso, eu já aviso, né, que desde já a equipe da Pastoral da Comunicação vai remover o comentário e o perfil que estiver disseminando esse tipo de informação ofensiva e desrespeitosa será bloqueado, tá bem? Vamos lá. A campanha da fraternidade, ela é um grande convite à nossa conversão, como eu disse, conversão pessoal, conversão familiar, conversão comunitária e também conversão social. Por isso que a cada ano é escolhido um tema. E olha, em 57 campanhas, nós já discutimos temas como trabalho, família, juventude, os encarcerados, educação, saneamento básico, os biomas brasileiros, a Amazônia, e tantos outros temas que são importantíssimos, a economia, né? E neste ano nós vamos falar justamente sobre a importância do diálogo. O método que é utilizado já há muitos anos também é aquele muito simples que nós já bem conhecemos, o método ver, julgar e agir. E quando a campanha a cada 5 anos é realizada de modo ecumênica, é acrescentado um 4º passo, que é o celebrar. Então, ver, julgar, agir e celebrar. Com o ver, nós vamos, então, fazer uma espécie assim de radiografia, lançar o olhar para identificar situações específicas que marcam a vida do nosso povo. Talvez seja a parte que tem um pouco mais de polêmica, dependendo da leitura que se faz, do enfoque que se dá. Algumas pessoas podem, talvez, não fazer uma compreensão muito correta, muito adequada. Nós simplesmente estamos lançando o olhar, estamos vendo, né, observando o que está acontecendo no mundo. Num segundo momento, numa segunda parada, como é chamado no texto base deste ano, nós aplicamos, então, o julgar, né, que é um questionamento daquelas situações à luz da fé cristã, à luz da doutrina social da igreja, para identificar situações de pecado, para que sejam superadas. E o agir, é muito importante esse passo. A campanha da fraternidade não seria nada, não teria nenhuma eficácia se nós não chegássemos na ação. Claro, ações concretas de transformação, de conversão, que é justamente a resposta do nosso coração convertido que rompe com a indiferença e nos torna, então, capazes de amar, de cuidar, de servir, de dialogar, de acolher, de respeitar o diferente, de tolerar o diferente. Queira Deus que essa nossa campanha nos ajude, então, nesse processo de conversão também, tá bem?
Por que essa campanha ela é ecumênica? Por que a cada 5 anos a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, faz essa abertura para que outras igrejas cristãs possam participar conosco neste grande multirão de conversão? Porque nós somos todos responsáveis pela promoção da paz, justamente através do diálogo, né? Quais são as igrejas que compõem o CONIC, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs? A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia, a Aliança das Igrejas Batistas do Brasil, e neste ano foi convidado para participar também a Igreja Betesda, que é uma outra expressão dos protestantes, né, dos evangélicos, para compor, para participar também do CONIC e para ajudar na elaboração do texto base. E contamos também com a grande contribuição do Centro Ecumênico de Serviços de Educação Popular, o CESEP, né, que é presidido pelo grande padre José Oscar Beoso, da Diocese de Lins, e que há muitos anos presta relevantes serviços para a educação popular, para o ecumenismo, para a Igreja do Brasil e do mundo, como grande teólogo, que é grande professor, ofereceu também a sua contribuição neste ano. A partir de agora, então, o Pedro, né, que compõe a nossa equipe, lá da cidade de Bastos, vai nos ajudar a fazer uma memória histórica das outras campanhas ecumênicas que já aconteceram alguns anos atrás. Irmãos e irmãs, boa noite. A campanha da fraternidade ecumênica, ela foi realizada já 4 campanhas. E com a graça de Deus, vamos realizar a 5ª este ano, né? Então, ela teve um sonho lá desde 1980, já era sonhado uma campanha da fraternidade ecumênica. E esse sonho foi se tornando realidade. No ano de 2000, esse ano se concretizou, né? Com dignidade humana e paz por um novo milênio sem exclusão. Tema e lema da primeira campanha da fraternidade ecumênica, né? E esta campanha de 2000 ecumênica, ela gerou muitos frutos. Um deles foi a primeira jornada ecumênica, que foi realizada em Mendes, lá no estado do Rio de Janeiro. Solidariedade e paz. Felizes os que promovem a paz, né? Evangelizar e assumir um compromisso concreto com no ano de 2000. E em 2005, nesta campanha, foi realizada, né, que solidariedade e paz, felizes os que promovem a paz. Essa campanha nos ensinou a evangelizar e assumir o compromisso concreto com a paz. Em um mundo, em nosso país, nesta época, né, gerava hipocritamente marcado pela violência, que foi na época do desarmamento. E nossas igrejas, né, ela abriu as portas para poder recolher as armas. E depois, lá no ano de 2010, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Foi o lema bíblico que inspirou a campanha da Fraternidade Ecumênica 2010, cujo tema foi Economia e Vida. Chamou a atenção dada por Jesus Cristo. Nesta mesma campanha, nos lembra que a economia faz parte da vida humana, mas ela precisa estar voltada para o bem comum. A economia nos viver com qualidade de vida. Portanto, é necessário que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho, à moradia, à educação, saúde e ao lazer. Sempre que um sistema econômico afirma que o lucro é mais importante do que a vida, comete-se um pecado, pois se coloca a riqueza no lugar de Deus,
que é vida e que é amor. E em 2016, realizamos a 4ª campanha da fraternidade, né, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E com o lema, quero ver o direito brotar como fonte e correr como justiça, qual o riacho não seca. Né? Ela contribuiu para denunciar os escândalos, né, da ausência de saneamento básico em nosso país. Ele está ausente nos bairros periféricos e alguns condomínios de alto padrão. O esgoto é escoado para as praias e rios, poluindo as águas, impedindo a pesca e provocando doenças. E agora, em 2000, vamos realizar a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica. Né? Como o padre Danilo já falou, né? Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Esta campanha, ela vem ecoando com o seu hino e convidando a todos nós participarem desta ciranda ecumênica do diálogo do amor. Então, ela convida cada um de nós para participar. O cartaz da campanha da fraternidade deste ano, ele nos chama muita atenção, que todos nós somos diferentes, que todos nós temos diversos dons e diversos carismas, né, presente na comunidade de fé. Nós temos aí o tema, né, e o lema. O lema é Cristo é a nossa paz, do que era dividido se fez em unidade. É um trecho extraído lá de Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Isto para nos mostrar que a palavra de Deus é a centralidade de nossa vida, de nossa comunidade, de nossa caminhada. E do lado esquerdo, lado direito, nós temos 2 mosaicos, né? Com várias peças diferentes, né? E a gente vê a beleza com cada peça diferente que foi montado o mosaico. E a gente vê a beleza que está cada um dele. E do lado esquerdo, nós temos aí a cruz vazia, né? Que mostra-nos que Jesus ressuscitou e ele que deu a vida por cada um de nós, né? E ele nos convida a testemunhar a paz como resposta para o mundo de muros e polarizações. Somos chamados a edificar pontes de fraternidade. E embaixo nós temos a ciranda, com várias pessoas, com seus dons, né, com seus carismas. Nós temos aí uma irmã, um ortodoxo, uma mulher negra, um magistério, uma enfermeira, um padre, um outro homem, um cadeirante e uma criança. A gente olhando para o cartaz, percebemos que o cadeirante e a criança não estão de mãos dadas, né? Por que eles não estão de mãos dadas? É um convite a cada um de nós a participarmos desta ciranda. Nós precisamos entrar nesta ciranda e fazer com que o reino de Deus aconteça. É um convite para cada um de nós. Vamos dizer que essa ciranda seja a campanha da fraternidade. E é um convite a cada um de nós a fazermos parte desta campanha deste ano, campanha ecumênica. Nós precisamos ter o diálogo. Através do diálogo, nós podemos chegar ao ponto mais alto da nossa vida, né? Objetivo geral: convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade a pensarem, avaliarem e identificarem, né, caminhos para superar as polarizações e violências, através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade, né? E os específicos: redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relação mais amorosa.
denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas indevidamente em nome de Jesus, né? Comprometer-nos com as causas que defendam a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus Cristo, que legitima a exploração e a destruição socioambiental, né? Mais para frente, o objetivo específico é contribuir para superar as desigualdades. Nós hoje vivemos num mundo muito desigual, né? Está aí para aos nossos olhos animar o engajamento em ações concretas de amor ao próximo, né? E coisa que muitas vezes nós não fazemos, essa engajação, essa ação concreta, né? Logo mais para frente, os nossos irmãos vão falar um pouquinho mais disso. Promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio. É só através do amor que nós vamos superar tudo isso. Hoje nós vivemos num mundo de separação, por causa da pandemia, né? De isolamento, e quantas pessoas são morridas, que morrem por causa, talvez, uma falta de carinho, uma falta de amor. Fortalecer a convivência ecumênica, interreligiosa, é o que a nossa CNBB está promovendo na campanha da fraternidade deste ano e com outras 4 que já foram realizadas, né? Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiência, né? O que a gente vê é que, às vezes, até mesmo dentro da casa, mãe, filho, filha, conversa através do WhatsApp ou por outros meios de comunicação, e às vezes deixam de ter o diálogo, né, físico, pessoalmente, um com o outro, olhando nos olhos. Esse talvez seria o diálogo de convivência fraterna, né, como experiências de vida. E muitas vezes, dentro de Eu acho que o Pedro teve uma dificuldade, né, de conexão. Vocês me ouvem? Seguindo a apresentação dos objetivos específicos, fortalecer a convivência ecumênica e interreligiosa. É importante, né, dialogar e conviver com aqueles que pensam e rezam diferente da gente. Isso não diminui em nada a nossa fé, isso não diminui em nada a nossa adesão ao projeto de Jesus. Estimular o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis, em meio a crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada vez mais plural. E compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. São muitas. Há pessoas que levantam bandeiras diferentes da nossa, e não é problema nenhum nós dialogarmos, nós convivermos, trocarmos ideias, porque é a busca da paz, é a construção da justiça que nos une. O Papa João Paulo II já falava sobre isso. Há muito mais situações que nos une do que nos divide, que nos separa. Então, que essas experiências sejam compartilhadas, estimuladas, o quanto mais possível, porque é assim que a gente vai poder oferecer para o mundo um testemunho autêntico de cristãos, né, que seguem o projeto iniciado pelo Cristo. Bem, a primeira parada, então, que corresponde ao ver, né, nesse nosso método do ver, julgar e agir, são os recentes acontecimentos. E aqui a gente identifica, de modo muito especial, o triste episódio que a humanidade toda ainda estamos, né, vivenciando, que é, principalmente, os efeitos, né, os impactos da Covid-19, da pandemia, né, deste vírus invisível e que mexeu profundamente com as nossas estruturas, né? Vamos lá, então, olharmos um pouco para a realidade que nos cerca. O mundo está marcado por graves males que revelam a falta de diálogo.
a múltiplas violências, violência interpessoal, violência familiar, violência social e também institucional. E é marcado também pelos ismos, o egoísmo, o individualismo, o fundamentalismo, o nacionalismo, o proselitismo, quando a gente quer que o outro acredite como a gente, reze como a gente, e não permite que ele possa ter uma fé diferente, e a gente tenta convencê-lo, né, de que ele está errado, está na igreja errada, de que a nossa igreja é somente ela que tem a palavra certa, e também o racismo, quando pessoas são discriminadas pelo tom de sua pele, pelo jeito de seu cabelo, pela sua forma de se vestir, de rezar, de se comportar, até pela sua forma de amar. Por que não dialogar? Por que não acolher? O que fez Jesus se não acolher, amar, respeitar e tolerar a todos, né? Pessoas de outras culturas, as situações de guerra, de indiferença, de intolerâncias e as polarizações, os extremismos, né? É muito difícil, é impossível, na verdade, dialogar com um extremista. É impossível dialogar com um fanático. O fanático, ele não quer escutar. O extremista, ele não consegue abrir os ouvidos, porque somente a sua verdade é certa, pronto, acabou. Isso está cristalizado dentro dele. Ele jamais vai se abrir para escutar o outro. Ele jamais vai se abrir para acolher a verdade do outro. Veja, eu posso discordar totalmente do que você está dizendo, mas eu tenho que garantir o seu espaço para que você fale o que você pensa. É assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece, é assim que a gente se transforma. Senão não há aprendizado, senão não há avanço, senão a humanidade não consegue se superar. Tá? Então, os extremismos, seja de um lado, seja de outro, né, muito mais à esquerda, muito mais à direita, vai causando as polarizações. Quem gosta do amarelo não se dá com aquele que gosta do vermelho. Quem gosta do time A, infelizmente, já não dialoga com aquele que torce para o time B. Infelizmente, isso vai atingindo todos os setores da nossa vida, né? A pandemia da Covid-19 acentuou uma série de problemas humanos no mundo. A humanidade fez e ainda está fazendo a experiência do medo, da impotência, da angústia, da fragilidade, da vulnerabilidade, da incerteza e também da dependência. Todas as dimensões da nossa vida foram abaladas. Nós estamos lidando com a imprevisibilidade. Há pouquíssimo tempo atrás, nós acreditávamos que, com a nossa capacidade intelectual, talvez, com os computadores que nós inventamos, com as máquinas que nós fomos capazes de criar, graças ao dom de Deus, né, que Ele nos concedeu, nós chegamos, talvez, à ideia de que nós iríamos dominar o mundo. E muita gente foi prescindindo da própria fé, né, acreditando que seria possível viver sem Deus, por exemplo. Porque eu tenho a razão, eu tenho o intelecto, eu tenho a inteligência, então eu não preciso de Deus, por exemplo, não preciso da fé, não preciso da comunidade, não preciso até da própria igreja, né? E, de repente, a pandemia está nos oferecendo, acredito que esse é o principal ensinamento, a principal lição que nós podemos tirar. Sim, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos urgentemente nos unir. É urgente que a gente seja capaz de humanizar a vida. É urgente que a gente tenha um olhar de abertura, de acolhida, de diálogo, de escuta, principalmente para o diferente. Eu acredito que a pandemia traz para nós esse principal ensinamento, não é? Lamentavelmente, em meio a tanto sofrimento, houve quem se aproveitasse do sofrimento alheio. Nós temos observado inúmeros episódios de negacionismo. Nega-se a vacina, nega-se a própria doença, acreditando que o vírus não ia passar de uma gripe qualquer, e, na verdade, há muitas e muitas e muitas pessoas morrendo, né? O negacionismo da ciência, o negacionismo da sua eficácia, o negacionismo da seriedade dos especialistas, dos estudiosos, né? Daqueles que estão há tanto tempo dentro dos laboratórios, tentando encontrar uma solução para essa doença. No momento em que nós deveríamos nos unir para apoiar a ciência, infelizmente, nós temos visto, acompanhado, identificado alguns episódios de escárnio, de teorias da conspiração. Eu acho que não era momento para isso.
Era um momento para a humanidade se unir, para a gente praticar a solidariedade, a fraternidade, a humildade, né? O respeito, a coletividade, pensar no bem comum e não no próprio umbigo. Infelizmente, aumentou ainda mais a indiferença, né? Aquela história de que nós estamos todos no mesmo barco. Não, aí uma correção. Na verdade, nós estamos na mesma tempestade. Alguns estão num iate com muito luxo, tomando o seu champanhe, e outros estão agarrados num pedaço de madeira para não afundar. Alguns estão dentro de uma canoa furada, com uma canequinha, tentando jogar a água para fora, né? E nós sabemos muito bem disso, a desigualdade social que só aumenta. Episódios de desvio de recursos, corrupção política, insensibilidade, né? O desrespeito com a dor do outro, quando nós não conseguimos identificar com clareza a referência, né, de representantes políticos nossos, por exemplo, que deveriam dar o exemplo, que poderiam, né, demonstrar um pouco de empatia, de respeito às famílias enlutadas, né, uma palavra de esperança, enfim, para aqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, né, que estão numa UTI ou esperando um respirador, e a gente vê, assim, comportamentos na contramão, né, de insensibilidade, né, com a dor alheia. Situações de egoísmo, de abuso comercial, elevação dos preços, veja, parece que está na contramão, quando era para baixar os preços, né, para vender assim no preço do custo, ou para diminuir o máximo possível, para conseguir favorecer que a maioria da população tivesse acesso ao mínimo, ao básico para viver, a gente vê um aproveitamento, né, do sofrimento alheio, quando eleva os preços daquilo que é básico, né, da alimentação, por exemplo. Isso vai demonstrando o caminho que a humanidade está trilhando, talvez uma falta de Deus muito grande, né, num momento tão delicado aí de prova que nós estamos experimentando. Ainda no drama da Covid-19, como eu disse, a ausência de coletividade, de políticas públicas efetivas, né, e de empatia também. Pessoas que morreram não são estatística, mas elas eram importantes para alguém. Elas tinham nome, tinham história, tinham sonhos, tinham ideais, tinham uma profissão, um ofício, né? Tinham responsabilidades. E de uma hora para outra, muita gente entrou num hospital e não pôde nem se despedir de seus familiares. Como é que a gente lida com isso, né? Os traumas são muito grandes, né? A pandemia pode nos ensinar muitas coisas, mas infelizmente está causando também, está deixando muitos traumas em muitos de nós. Os fundamentalismos, né, relacionados à pandemia, como eu já disse, a negação da ciência, aquela falsa oposição entre a economia e a vida. Vamos cuidar da economia, depois a gente vê o que faz com a vida. Não, eu acho que esse ponto de vista não cabe. Ele é falso, é muito delicado, é complicado. Em primeiríssimo lugar, sempre o imperativo da vida, a defesa da vida, né? Essa impostação jamais poderá ser superada. Em primeiríssimo lugar, toda a vida daquele que ainda não nasceu, a vida daquele que já nasceu, mas que sofre, a vida daquele que está no fim, né, que está fazendo a sua última experiência, quase antes de experimentar a morte, mas ainda a vida tem que ser respeitada também. Novas cruzes não são respostas para a paz. Como Pedro dizia agora há pouco, a resposta, a solução para a violência não é mais violência. Nós certamente responderemos o ódio com amor, responderemos a violência com a construção da paz, né? Não é levantando novas cruzes que nós seremos capazes de construir a paz, de construir a justiça, a igualdade, o respeito às diferenças. Um alto índice de violência policial, assassinato de alguns ativistas dos direitos humanos, a agressão ao meio ambiente, o desmatamento ilegal, o extrativismo ilegal, as queimadas, a poluição dos rios e das nascentes, a violência contra os encarcerados, aquela cultura que ainda existe do bandido bom é bandido morto. Nós acompanhávamos sempre a triste situação do desmatamento e das queimadas na Amazônia. E no último ano a gente acompanhou também como que essas queimadas atingiram outro bioma, né, no Pantanal, e muitas vezes bem próximo de nós, vai degradando, vai matando a vida, vai destruindo
a nossa casa comum, o planeta criado com tanto carinho e entregue por Deus em nossas mãos para que a gente cuidasse dele, e não para que a gente destruísse. É muito difícil nós identificarmos, assim, critérios morais, critérios éticos, quando se fala que nós estamos desmatando em nome do progresso. Mas qual progresso? Né? Para o lucro de quem? É um questionamento muito sério que tem que ser feito, né, num momento como esse. Nós passamos agora, então, para a segunda parada, o segundo momento, que é justamente o julgar, como eu dizia, à luz da palavra de Deus, à luz da doutrina social da igreja, como é que nós olhamos para essas realidades agora. Então, uma carta para as pessoas de boa vontade, um mundo cheio de barreiras e divisões. Vai falar conosco agora o Padre Williams. Pronto, tirei o mute. Como o Padre Danilo fez a introdução, nós podemos nos fazer algumas perguntas para nos sentirmos assim dentro da reflexão que vai nos colocar no coração da palavra de Deus, escrita por São Paulo à comunidade dos Efésios. Qual seria o caminho para superar esses muros que nós elencamos? Onde firmar os pés para derrubá-los? Que princípios nos apegar para superar as divisões e inimizades entre os semelhantes? Muitas vezes, cristãos entre cristãos, e não precisa sair de fora da nossa instituição católica. Que princípios seguir para superar o discurso de ódio e práticas de violência? Como contribuir com base no amor que Jesus anunciou para que sejamos um só povo na diversidade? Então, carta para as pessoas de boa vontade em um mundo cheio de barreiras e divisões. Esse segundo momento quer ser para nós uma parada que convide a isto. O historiador judeu Flávio Joséfo disse assim: havia uma divisão feita de pedras a respeito do Templo de Jerusalém. Sua construção era muito elegante. Sobre ela ficavam pilares, distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei da pureza ritual. Só os judeus são puros. Em grego, que outras letras romanas estava dizendo assim bem na porta em uma placa: nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Podemos passar. Então, esta é a imagem do santuário, né? Uma réplica do Templo de Jerusalém. À esquerda da imagem de vocês, esse pátio maior que vocês encontram ali dentro da construção, era o chamado Pátio dos Gentios. Ali se encontravam aqueles homens simpatizantes do judaísmo, mas que não podiam acessar ao templo. Eles eram impedidos. Depois, se vocês veem, esse aí que está sendo destacado é o Pátio dos Gentios, então. Depois, né, nós podemos observar duas partes dentro do lugar mais sagrado, próximo ao Santo dos Santos, que é como esta capela elevada, eram os homens que ficavam. E desse muro para cá, fora do Santo dos Santos, as mulheres podiam ficar nesse espaço. Então veja que a religião judaica tinha muros que separavam as pessoas segundo as suas classes. É neste templo que caiu no ano 70 que Paulo fundamenta a sua carta. Quando ele escreve: do que era dividido, ele fez uma unidade. Então, quando o templo derruba os seus muros, a comunidade começa a interpretar que Cristo derrubou também os muros da separação que dividiam judeus e não judeus, aqueles que acreditavam em Javé e aqueles que acreditavam em vários deuses. Não havia mais separação. Dentro de um caminhar progressivo, todos eram chamados a colocar o coração na figura de Jesus, na pessoa de Jesus. Nenhum estrangeiro tem permissão para entrar no santuário, para entrar na balaústra em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Isso era uma placa que estava no templo, uma placa encontrada. Então veja que
a pessoa que se unia a outra era réu de morte no judaísmo. Então, a proximidade era sempre condenada pelos judeus. Então, diz assim, lá na passagem dos discípulos de Emaús, eles caminharam, o rosto sombrio tomava conta deles, mas depois do diálogo com Jesus, do caminho para Emaús, eles puderam experienciar um sentimento de que o coração ardia por uma realidade nova. E eles, quando viram Jesus, o reconheceram, seus olhos se abriram. Mas para reconhecer, antes foi feito um caminho de diálogo. Então, para que a gente tenha condições de dialogar, é importante que nós, católicos, e cada uma das comunidades cristãs, ou cada grupo que se propõe ao diálogo, tenha consciência da sua própria história. Nós, os cristãos, então, nos colocamos nesta caminhada. No ano 66, explodiu lá em Roma uma guerra civil que colocou o império na perseguição tanto dos cristãos como dos judeus. No ano 70, os judeus em Jerusalém, entre 66 e 70, praticaram ali uma resistência. E o templo, os romanos destruíram o templo no ano 70. Então, houve assim uma desestruturação completa do judaísmo. E por volta do ano 95, 96, Domiciano, imperador romano, então declara o cristianismo como religio ilícitas, ou seja, religião ilícita no Império Romano. Não se podia viver o cristianismo no Império, e era chamado de religião mistérica, para desqualificar. Quando, às vezes, se quer destruir algo, se desqualifica com adjetivos e pronomes pejorativos. Isto é como se implanta ideologias, e era assim que fazia o Império Romano. As comunidades da Ásia Menor, e também a de Éfeso, eram formadas por pessoas vindas tanto do judaísmo, como vindas de outros lugares. E elas passavam por essa repressão, porque a Pax Romana, a paz romana, era imposta pelo exército. Ninguém podia se pronunciar contrário ao que Roma pensava, e logo era morto. Vide o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto numa cruz, porque impuseram que a sua pregação era uma ameaça ao império. As comunidades, então, elas viviam uma grande tensão, porque tinham cristãos que vinham do judaísmo, tinha cristãos que vinham do paganismo. Os cristãos vindo do judaísmo achavam uma blasfêmia acolher os cristãos vindo de outras regiões do mundo. Dentro da própria comunidade havia muitos conflitos. E era preciso, então, o que Paulo faz é chamar os efésios a assumir o evangelho, como um novo estilo de vida. E aí é preciso viver a paz, porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual ambos os povos fez um. É uma referência à derrubada dos muros da inimizade. Essa expressão é uma comparação, que esses muros de Jerusalém caíram e que separava o pátio dos gentios do pátio dos judeus. Dizer que Cristo é a nossa paz significa confessar, professar a fé, que nele não há espaço para violência, nem física, nem verbal, e não há espaço para o racismo, o ódio, a discriminação. Paz significa viver plenamente. Segundo o Salmo 128, significa fartura na mesa, colheita em abundância para o camponês. Para o vô e a avó, é ver os seus netos crescerem com saúde. Ou seja, para cada pessoa dentro de um contexto, é encontrar a sua felicidade plena e mais profunda. E para mostrar como Deus oferece a bênção e não a divisão, Paulo elenca 6 bênçãos no hino cristológico que se encontra no início, no capítulo 1 da carta aos Efésios. No versículo 4
capítulo 1, Efésios 1, versículo 4 diz: Deus nos acolheu desde a fundação do mundo. Versículo 5, predestinou os homens para serem seus filhos e filhas. Versículos 7 e 8, libertou-nos pela sua graça. Em Cristo, versículo 9, tudo conflui, tudo se une. E ele nos fez herdeiros em Cristo pela cruz de Cristo, no versículo 11. E por obra do Espírito, temos o penhor da herança e da salvação. Versículos 13 e 14 do capítulo 1 da carta aos Efésios. O Evangelho de Jesus, queridos, é o da graça e o da misericórdia, que derruba os muros da separação. Então, assumir o Evangelho é assumir a nova criação que Deus veio nos oferecer. Não é possível fazer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, discriminar as pessoas pela raça, religião ou por qualquer outra condição. Em Cristo, os muros da divisão que haviam no templo foram superados. Em Cristo, toda a construção se ajusta, diz São Paulo aos Efésios. A superação das hostilidades não é desvio em algum aspecto secundário do Evangelho, não é. Mas é a concretização do Evangelho nas nossas vidas. Então, superar as divisões, esses ódios, esses rancores, estes discursos odiosos por trás da veste da superioridade religiosa, significa acolher no coração a mensagem de Jesus, expressa tanto no Deuteronômio, quanto nos Salmos, na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, no Evangelho de Mateus e muitos outros momentos, só para citar alguns. Mateus 9, 5 a 9, Jesus diz: felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Em João 20, 26, Cristo ressuscitado nos oferece a sua paz. Romanos 14, 17, a paz é a condição dos que pertencem ao reino de Deus. Quem não vive na paz, por mais que se auto-intitule, ainda não entrou o reino no seu coração. Não se converteu. Efésios 2, do 11 ao 14, a comunidade confessa a paz como superação dos muros da divisão. Lucas 19, 41 e seguintes, Jesus chora por Jerusalém, porque não o quis acolher como o Senhor da paz. Em Isaías 9, 6 e Miqueias 5, 4 ao 5, nós percebemos a promessa de um Messias que promovia uma paz tão suprema que até os animais, o leão era capaz de se sentar com o cordeiro. A criação inteira é chamada a paz do Cristo. Em Isaías 11, a promessa da paz, até os animais são inclusos. Salmo 85, a justiça e a paz se abraçam, paz é fruto da justiça. Não há como promover a paz sem promover um mundo mais humano, um mundo mais cheio de amor. Isto é o novo estilo de vida que propõe a campanha da fraternidade. As pessoas cristãs são chamadas a viverem irrepreensíveis no amor, zelar pela unidade, segundo Paulo aos Efésios, aperfeiçoar na prática do amor, perdoar, compadecer-se do outro, conviver com o outro, ser resistência profética a tudo que quer oprimir. De fato, ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, em uma carne, derrubando o muro da inimizade que nos separava. Então, queridos irmãos, Cristo é o único fundamento que nos mantém unidos. Nós somos todos em Cristo. Então, esses trechos nós já mencionamos a vocês, né? Jesus é o príncipe da paz. Estas citações também todas podem ser tomadas neste slide. A paz é dom de Cristo ressuscitado. Jesus chorou diante de Jerusalém. Todos os seus ensinamentos são concentrados no amor a Deus e ao próximo. Não adianta amar só a Deus. Não adianta amar só a si mesmo.
é preciso amar o que está ao nosso redor. Pode passar. Jesus propõe aos seus discípulos a necessidade de diálogo, do perdão, da compaixão, do convívio fraterno. A paz brota da fé. Está vendo aqui o destaque? Ela supera as inimizades. Não existe a palavra vencer as inimizades. Não existe a palavra suplantar as inimizades. É superar. Superar porque não se pode construir na destruição. Superar, nós vimos numa campanha contra a violência em 2018, é exatamente dar as mãos e caminhar juntos para superar e promover a unidade. Nós somos a família de Deus, nós somos a nova criação. E quanto mais nós formos agregando pelo amor as demais pessoas, tanto mais vamos dar verdadeiro testemunho do Evangelho de Jesus. As comunidades cristãs são chamadas a promover a comunhão, a partilha dos seus bens com aqueles que precisam. Isto está em Atos 2, 44, 42, 45. Em Atos 5 também a gente reencontra isso. Em Atos capítulo 4. Ser comunidade é partilhar os bens, é viver em comunhão, é viver a oração comum, fraterna, é partilhar a paz. Então, isto é a contribuição que o texto base traz para nós na sua segunda parada. Excelente contribuição do querido padre Williams. E passamos agora, então, para a terceira parada, que nos apresenta algumas boas práticas cristãs, ecumênicas, que já são realizadas pelo CONIC, né, o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Agora, contribuindo conosco aí, o querido Zé Henrique, lá de Junqueirópolis. Boa noite a todos que estão aí participando desta live, né? Sejam bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Nessa questão, na terceira parada, eu acho que vale a pena aí a gente lembrar de como vamos agir, né? Depois de tudo isso que foi falado, depois de lermos o texto base, depois de verificarmos tudo que Jesus praticou, de diálogo, de exercício da paz. Então, essa terceira parada é o agir, né? E eu conclamo a todos os cristãos que estão nos assistindo aí a aproveitar esta campanha da fraternidade para fazer o bem. Fazer o bem, como está aí no cartaz aí, que está apresentado para vocês, faz bem. Quem faz o bem, vive melhor. Né? As pessoas que vivem com ódio não deitam com a consciência tranquila. Então, vamos aproveitar a oportunidade de Cristo, a nossa paz, dessa campanha da fraternidade, para fazer o bem, para viver o bem entre as pessoas. O batismo nos exige a prática do bem, das boas obras. Mas se nós somos batizados, nós somos chamados a praticar o bem. E não a praticar o ódio. E não a praticar a indiferença. Né? Então, todos nós somos chamados à prática do bem, das boas obras. E nessa campanha, mais ainda, que é uma campanha ecumênica, promover o diálogo ecumênico. Quem diz que nós somos melhores que as outras pessoas, os outros cristãos? Aonde está escrito que nós somos melhores ou praticamos mais bem do que outras pessoas de outras religiões? Então, vamos olhar com essas pessoas também, olhar com êxito. Eles também têm algumas coisas para contribuir para a nossa vida conosco. Então, vamos manter o diálogo ecumênico nessa campanha, fazermos orações juntas com outros pastores, com pessoas de outras religiões. Nós temos também já programado aí, depois vamos ver, vai ter um cartaz aí, a semana de oração pela unidade cristã, que vai ser agora no mês de maio, se eu não salvo engano, mas na frente aí vai ter. Vamos participar, vamos fazer experiência de convivência interreligiosa. Qual é a sua experiência interreligiosa? Você consegue manter um diálogo com uma pessoa de uma outra religião, um diálogo de alto nível, ouvindo a pessoa? Ouvimos muito aí nas partes anteriores
O ouvir é muito importante. Vamos superar a violência religiosa, né? Nós temos exemplos aí de terreiro de candomblé que são invadidos, de lugares indígenas por causa de religião, são invadidos. Superar a violência contra as mulheres, né? Para que essa discriminação? Nós estamos vendo aí, ultimamente, quantas mulheres assassinadas por motivos fúteis, por motivos muito simples, né? Então, temos que superar isso em todas as religiões, em todos os mundos, seja na classe superior, na classe média, na classe pobre. Nós temos violência contra as mulheres. Nós temos que aproveitar a campanha para vivermos em paz. Cuidar da nossa casa comum, né? Cuidar do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso estado, da nossa América Latina. Nós vamos cuidar da nossa casa comum. É onde nós vivemos até hoje, nossos pais viveram, e nós vamos deixar os filhos, os netos aí para viver. Temos que cuidar dessa casa comum. Pode passar aí para o próximo slide. Então, aí tem, de 24 a 31 de maio, nós somos chamados, né, a fazer a Semana de Oração pela Unidade Cristã do CONIC, né, como já foi falado aí, o CONIC, que congrega todas essas igrejas aí. Vamos fazer um esforço para fazer oração junto com as outras religiões. Como eu falei para vocês, vamos manter o diálogo. Quem falou que nós sabemos rezar melhor do que outras religiões, ou que eles sabem rezar melhor que nós somos iguais, somos todos filhos de Deus. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. E para pensar, né, para ficar aí para nós ficar na nossa cabeça aqui. O que é dialogar? Né? Nós temos que dialogar com todo mundo, dialogar com outras religiões, com outras pessoas, ou até com aquelas pessoas que não creem em Deus. Nós temos que manter o diálogo. E o dialogar, como foi bem lembrado aí, não é eu falar, não. É uma via de dois que o outro tem para me dizer. Eu respeito o que o outro pensa. Isso é dialogar. Eu tenho que respeitar o que o outro pensa, o que acha daquela situação ou daquele compromisso. Procurar pontos de contato, né, que tem aí direita. Nós temos que procurar o que é que pode nos unir de outras religiões. O que tem que pode nos aproximar, que pode nos ajudar a conviver melhor. Sempre tem os pontos de contato. Nenhuma religião é toda perdida. Tem pontos talvez melhores que o nosso, pontos piores, mas vamos ver o que dá para aproveitar de cada religião e vamos manter esse diálogo ecumênico aí. Vamos nos aproximar sem medo das pessoas, vamos nos expressar-se um com o outro, né, de maneira clara, expressar o nosso pensamento, expressar a nossa alegria, a nossa fé, né, expressar a nossa fé. E também ouvir. E falando em ouvir, o momento é muito próprio para isso. Nós vivemos um tempo de pandemia e temos que, às vezes, ficar um pouco de tempo mais recluso dentro de casa. Vamos ouvir o que as pessoas têm para dizer para a gente. Vamos ouvir, estar aberto a ouvir. E como está difícil, às vezes, a gente parar um pouco para ouvir as pessoas, né? A gente está vivendo num mundo aí de correria, de muito ruído, muita conversa, a gente não para, às vezes, para ouvir as coisas boas, para ouvir uma boa música, para ouvir um bom canto, para ouvir coisas boas de outras pessoas. Temos que estar aberto a esse ouvir. Ouvir é muito importante no diálogo ecumênico. É muito importante. Olhar sem
desdenhar as pessoas, né? Olhar mesmo, ver o que aquela pessoa tem de bom, aproveitar o que ela tem de bom, né? Olhar com o olhar de Jesus, um olhar piedoso, um olhar de humildade, não um olhar superior, ou um olhar de que nós somos melhores, não. Nós temos que olhar-se um pelo outro, conhecer-se, né? É outro tema importante para a nossa vida. Às vezes a gente fala mal de outra religião, de uma pessoa que frequenta outra religião, ou outro templo, e a gente não sabe nem o que está falando, porque a gente não conhece a realidade. Nós temos que conhecer para dar um parecer, nós temos que conhecer as pessoas. Quantas pessoas são massacradas aí pela internet, pela rede social, e a gente não conhece, não sabe nem o que aconteceu. E nós vamos massacrando, vamos aí, destruindo as pessoas, a reputação das pessoas sem conhecer o que está acontecendo. É importante conhecer-se, esforçar-se por entender-se, fazer um esforço, não é? Ah, não, com essa pessoa dessa religião aí eu não quero nem conversa, eu não quero nem olhar para ele. Não, vamos fazer um esforço. Ele também é filho de Deus. Ele também pode contribuir com a gente, né? Ele também pode fazer alguma coisa. Nossa missão é evangelizar em diálogo. Olha essa foto aí, né? O Papa Francisco abraçado com um pastor numa reunião cheia de pastores. Ele foi lá dialogar, fazer uma oração. Aí são todos os pastores. Essa reunião aconteceu realmente. Essa foto aí vislumbra o que é que nós temos que fazer nessa campanha. O Papa Francisco está dando um exemplo de diálogo interreligioso muito grande. Para nos encontrarmos e ajudarmos mutuamente, precisamos dialogar. E dialogar não é algo só que eu falo, só do que eu penso, só do que eu acho. Não, diálogo é estarmos abertos a ouvir também, né? É o que o Papa Francisco está fazendo. E essa foto retrata muito bem isso. E nós também, como cristãos, os padres, temos que fazer isso também. É como eu repito o que eu falei já aqui, nós somos todos filhos de Deus. Temos que manter esse diálogo interreligioso. É muito importante. Pode passar. E a quarta parada, né? Na quarta parada, nós somos chamados a celebrar, conviver, fraternizar com nossos irmãos, né? Então, nessa quarta parte aí, tem até no texto base aí, vocês vão encontrar, quem tem o texto base, tem até uma celebração ecumênica aí já pronta, né? Então, o que é celebrar numa campanha da fraternidade ecumênica? Promover a celebração da palavra junto com nossos irmãos, né? Olha aí a foto que tem do lado aí, cada um traz o que tem da sua religião, né? Cada um traz o que tem lá, e nós vamos promover a celebração da palavra entre as pessoas de várias religiões, que faz parte aí do CONIC. Promover celebrações ecumênicas, né? No texto base, já falei, tem uma celebração preparada, ecumênica, aí com o Pai Nosso ecumênico, né? Preparar celebrações penitenciais em conjunto com outras igrejas, podemos fazer isso, por que não? Somos todos pecadores, todos nós, todos, de todas as religiões temos pecado, e temos também virtudes. Vamos preparar celebrações penitenciais, articular campanhas solidárias entre as igrejas, entre as pessoas das várias igrejas, porque o nosso irmão que sofre não tem religião, não tem cara, nós temos que ajudar. Todas as religiões devem se unir para fazer campanha solidária. E nós devemos participar, não é porque tal igreja está fazendo uma campanha solidária que nós não vamos participar, ou se a nossa for fazer, vamos chamar as outras igrejas que tem na nossa comunidade, na nossa realidade. Promover experiência missionária periferia, né?
levar as missões em conjunto com outras denominações evangélicas, que faz parte aí do CONIC, que não faz parte também, promover a leitura orante da palavra de Deus. Olha que coisa bonita, né? Promover a leitura orante da palavra de Deus em comunhão com nossos irmãos. Olha que coisa bonita, né? Fazer estudos sobre questões ecumênicas, éticas, paz, unidade, solidariedade. Nós temos que estar preparados para fazer estudos sobre essas questões ecumênicas, né? Afinal, somos todos filhos de Deus, estamos aqui nessa terra, na casa comum, todo mundo junto, nos encontramos aí no dia a dia, no mercado, na praça, na rua, no comércio. Nós fazemos, todo mundo, todas as religiões fazem parte da vida nossa. Incentivar o estudo da encíclica Fratelli Tutti. Né? Essa encíclica, ela traz muito sobre a paz, né? Incentivar o estudo da encíclica Fratelli Tutti. Requalificar as relações interpessoais. Né? Nós temos que melhorar muito nas relações interpessoais. Às vezes a gente se acha muito superior, muito melhor que as pessoas de outros lugares, de outras religiões. Né? Vamos requalificar essas relações. Nós temos que ter humildade para reconhecer que também somos pecadores, mas que nossos irmãos são filhos de Deus também. E qualificar a vida fraterna, a correção, a escuta, o cuidado. Olha quanta coisa nós podemos fazer nesse agir da campanha da fraternidade esse ano. Né? Não vamos ficar presos aí a comentários baratos aí, que estão aí fazendo dessa campanha ecumênica, não. Vamos aproveitar o que ela tem de bom. Né? Só viver falar dessa campanha, quem lê o texto base, de paz, de diálogo, de amor ao próximo. É tudo que Jesus quis e quis espalhar pelo mundo, amor ao próximo. Como é que nós vamos ficar aí querendo ser, né, os melhores? Então, vamos qualificar a nossa vida fraterna, a correção, a escuta, o cuidado. Eu acho que esse é né, tem aí na página 65 do texto base uma sugestão de celebração ecumênica. Aí já o cartaz já está dizendo aí, todo mundo junto, né? Desde religiões afros brasileiras até indígenas, pastores, padres, irmãs consagradas, de todas as religiões, pastoras de outras igrejas que são pastoras, né? Que nós vemos aí no cartaz aí. Então, tem uma sugestão de uma celebração ecumênica, lá na página 65 do texto base. Se na sua comunidade aí tem, né, essa oportunidade, vamos fazer uma oração em conjunto, né, como vai acontecer lá na Semana da Oração da Unidade Cristã, lá em maio, de 24 a 31 de maio, vamos fazer junto. Vamos fazer uma celebração ecumênica junto, tá? Então, essa é o agir aí que eu deixo para vocês aí. Vamos aproveitar o que tem de bom essa campanha da fraternidade. Muito obrigado. Obrigado, Zé Henrique, pela sua rica contribuição. Agora, nós queremos apresentar uma parte prática e muito oportuna, que é justamente um convite, um apelo, né, em relação ao gesto concreto. E aí, partilha conosco o seminarista Bruno. Boa noite a todos. Vamos falar, então, do gesto concreto. E antes de entrar propriamente nesse assunto, eu queria lembrar da importância de nós buscarmos informações. Por que eu digo isso? Quando nós vemos campanhas dizendo não ajude a campanha da fraternidade, não faça a sua doação para a coleta da fraternidade, por isso ou por aquilo, ela financia isso ou financia aquilo, cabe a nós, como cristãos, buscar informações, saber onde, de fato, a nossa doação ela é aplicada, saber onde, de fato, esse recurso está sendo colocado. Então, quando nós falamos de gesto concreto, nós estamos falando desta expressão concreta da campanha da fraternidade através da doação em dinheiro.
né, um gesto concreto de fraternidade, de partilha e solidariedade, em âmbito nacional, em todas as comunidades cristãs, nas paróquias e na diocese. Pode passar, padre? Como nós chamamos, então, esse gesto? Coleta da solidariedade. Quando ele acontece? Este ano, 28 de março, por conta do Domingo de Ramos. É aí que nós fazemos, então, o nosso gesto concreto, a nossa doação. E para onde vai esse recurso? Como eu disse, da importância de nós buscarmos informação, né, de sabermos a fundo aonde vai esse recurso, aqui está uma informação básica. 40% de tudo que é arrecadado com a coleta da solidariedade vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é gerenciado pela CNBB. Ah, mas eu quero saber como funciona. Tem o site, você pode entrar, inclusive você pode cadastrar e inscrever o seu projeto, caso você tenha um projeto de uma ação social. Esse recurso é destinado a isso. 60% vai para o Fundo Diocesano de Solidariedade. Quem gera esse recurso? Na Diocese de Marília, a Caritas Diocesana, junto com uma comissão, né, que faz a gestão desse recurso e a sua distribuição. Pode passar, padre. O ano passado, de forma extraordinária, por conta da pandemia, foi proposta um novo modelo de coleta. A CNBB nos propôs a coleta do bem. Então, ela unificou a coleta da solidariedade, da campanha da fraternidade, com a coleta da campanha para a evangelização, com um tema, é tempo de cuidar da evangelização, e o lema, conheceis a generosidade de Cristo. Por conta da pandemia, então, pensou-se numa nova data. A coleta foi feita no Domingo de Cristo Rei, né? Então, uma única coleta contemplando essas duas ações. Pode passar, padre? E prestando conta, então, desta coleta do bem, que aconteceu nos dias 21 e 22 de novembro de 2020, o total arrecadado foi de R$ 55.764,47. Como eles foram distribuídos? 50% do valor arrecadado para a coleta da campanha e 50% para a campanha de evangelização. Os 50% destinados à campanha da fraternidade, então, aplica-se aquela percentagem que nós falamos agora há pouco, 40% ao Fundo Nacional e 60% ao Fundo Diocesano de Solidariedade. E agora eu quero trazer os dados de 2019 para que a gente possa entender na prática, né, de forma especial, os valores que ficam em nossa diocese. O Fundo Diocesano de Solidariedade, aqui tem cristãos batizados e enviados para testemunhar a caridade. E a Caritas Diocesana, tua força é o Senhor, tua missão é o próprio amor. No ano de 2009, a arrecadação da coleta foi de R$ 244.107,29. 60% ficou para o Fundo Diocesano de Solidariedade, 40% ao Fundo Nacional. Desses 60% que fica na diocese, 3% é destinado às atividades da equipe da campanha da fraternidade. Formações, material, enfim. 10% é destinado aos projetos da Caritas Diocesana, que hoje tem um trabalho com a melhor idade. E aí fica o convite também, né? Se eu tenho dúvidas da aplicação desse dinheiro, as portas estão abertas para que você possa ir conhecer, por exemplo, a Caritas Diocesana, né? Não é em nenhum momento impedido que você conheça, né? Pelo contrário, né? É bem-vindo. Todo aquele que quer conhecer é muito bem-vindo. Todo aquele que quer buscar informações, né, são muito bem-vindos. Podem vir, né? Os números estão disponíveis para quem quiser ver. Né? E R$ 127.863,40. Esse é o valor líquido, né, depois do destinado à campanha e à Caritas. E este valor contemplou em nossa diocese, de Garça a Panorama, 26 projetos sociais. Também está lá disponível para quem quiser, né, conhecer esses projetos. Né, talvez aí na sua cidade, né, onde você estiver, tenha algum projeto que foi contemplado pelo Fundo Diocesano de Solidariedade. Fundo esse que passa, né, que repassa os valores da coleta da solidariedade. Então, quando a gente fala assim, eu não sei onde foi aplicado esse recurso, eu não vou ajudar mais.
Não sabemos porque não buscamos, as informações estão aqui, né? E são 26 projetos contemplados. Como funciona isso? O projeto vai lá, se inscreve, manda para a Caritas, né, para o que vai ser destinado esse dinheiro, passa-se pela comissão, e sendo aprovado, esse projeto é contemplado, então, com um valor, né, para que ele possa realizar aquela ação, aquela obra. Né? Tem creches, asilos, entidades que cuidam de pessoas com síndrome de Down, enfim. São lindos os trabalhos, são projetos riquíssimos, que a nossa doação para a coleta da solidariedade mantém. Então, quando eu digo, eu não vou doar na coleta da solidariedade, eu estou dizendo, por tabela, não vou doar para nenhum dos 26 projetos que são contemplados por esses valores. Eu não estou doando para a campanha da fraternidade, simplesmente. Eu não estou doando para o grupo que promoveu a campanha. Eu não estou doando para o seminarista Bruno, que está lá falando da campanha, está defendendo a campanha. Eu estou doando para projetos sociais. A coleta da solidariedade é apenas um instrumento para arrecadar e distribuir esses recursos. Como eu disse, tanto o Fundo Nacional de Solidariedade, tem lá a sua página, você pode entrar para ver, né? Também o Fundo Diocesano é muito transparente, você tem, né, inclusive esse material, esses valores, foram distribuídos na Missa de Corpus Christi do ano de 2019, para que todos tivessem conhecimento do valor arrecadado e de onde ele foi aplicado. E aqui eu termino a minha contribuição, né, deixando um apelo para cada um, né, que antes de julgar, possam se aprofundar, né, antes de dizer algo sobre, que eu conheça sobre o que eu estou falando. Antes de condenar, antes de apontar o dedo, que eu possa pesquisar um pouquinho mais. A campanha ecumênica é sempre rodeada de muita discussão, de muita polêmica. O texto base foi atacado por diversas formas. Eu digo porque eu li o texto, conheço o material, sei das pessoas que escreveram e que participaram, da composição desse material. Mas em nenhum momento ele me pediu para abandonar a minha fé. Em nenhum momento ele pediu para que eu deixasse de ser católico e passasse a seguir outra religião. Quando muito se questiona por ter citado a vereadora, a mãe de santo, o movimento LGBT, nós estamos falando de vidas. Nesse caso, essas vidas têm nome, e por isso elas foram citadas. Poderiam ser diversos outros nomes a serem apresentados ali, como, por exemplo, uma vítima da pandemia que, meu primo, da minha idade, poderia ter citado o nome dele, vítima de um descaso político. Então, em nenhum momento pede para que abandonemos a nossa fé, mas pede para que dialoguemos com o diferente. Se a morte de uma pessoa não chama a minha atenção e não me comove, porque ela não professa a mesma fé que eu, não defende os mesmos ideais que os meus, alguma coisa está errada comigo. Não importa o que ela defenda, não importa a opção sexual dela, é uma vida, é um filho de Deus, é meu irmão. Então, se a morte dele não me comove, algo errado está comigo. Então, deixo aqui o meu abraço a todos e peço que olhem com carinho, para as vidas, que antes de professar uma fé diferente da minha, uma opção sexual diferente da minha, ela é um filho de Deus. Ela é uma vida que deve ser respeitada e deve ser, sim, colocada em destaque, para que outras vidas não se percam por ignorância, e muitas vezes ignorância de nossa parte, e eu me incluo nisso. Um abraço a todos. Muito obrigado, seminarista Bruno. A sua contribuição é muito oportuna e enriquece, esse nosso momento formativo, essa noite tão importante, não só para a Diocese de Marília, mas para todos aqueles que estão nos acompanhando. Apenas uma pequena correção nesse gráfico que a gente está vendo aí, nesse slide, é que esses 3% destinados para as atividades da equipe da campanha,
eles são retirados daqueles 60% que compõem o Fundo Diocesano de Solidariedade. Então, a correção seria apenas assim, de lembrarmos que os 3% saem dos 60%, ou seja, ali seria 57%, né, do valor que compõe o Fundo Diocesano de Solidariedade, apenas 3% é direcionado, então, para as nossas atividades, lembrando, claro, que quando termina o ano, se todo o valor que não é utilizado, né, para algum deslocamento, para alguma viagem, para compra de material, esse valor volta para o caixa comum, né, que é administrado pelo Centro Diocesano de Pastoral, com a supervisão do senhor bispo, né, que preside o Fundo Diocesano de Solidariedade, e o comitê gestor, né, que gerencia, que acolhe os projetos. Eu estava aqui lembrando de cabeça alguns que eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer pessoalmente, e até apelo, né, para que aqueles que estão aí nos acompanhando se lembrarem, se souberem, né, se lembrarem aí que tem um projeto na sua comunidade paroquial, na sua cidade, que você lembra que foi atendido, que você adicione aí, coloque essa observação também no chat, né, na nossa interação. Mas eu me lembro que na cidade de Garça, o asilo recebeu a colaboração. Em Álvaro de Carvalho, o orfanato que é gerenciado lá pelas irmãs, aliás, não orfanato, a creche, perdão, né? Na cidade de Marília, diversas entidades, eu recordo agora da horta comunitária, lá da paróquia Santa Antonieta, né? Do projeto social que lida com crianças ali no Santuário São Judas Tadeu, na cidade de Tupã, né, o Servida, o Centro de Recuperação da Vida, né, que é a chácara de recuperação de dependentes químicos, em Iacri, que tem o grupo de voluntários de combate ao câncer, em Oswaldo Cruz, o asilo também, São Vicente de Paulo, na cidade de Marília também, o asilo São Vicente de Paulo, ali do lado da Santa Casa, né, que acolhe tantos idosos. Lá em Panorama, a compra, se eu não me engano, da primeira incubadora, né, para recém-nascidos, que nascem prematuros, né, que precisavam de uma incubadora, foi adquirido com recursos, né, do Fundo Diocesano de Solidariedade, e tantas outras, eu não recordo agora, mas em Adamantina, se eu não me engano, né, o hospital lá de Adamantina, hospital psiquiátrico, né, o pai recebeu recursos também oriundos da campanha da fraternidade. Aqui em Herculândia, né, na paróquia em que eu trabalho, há 2 semanas, aqui na cidade de Herculândia, o Hospital São José, que é gerenciado, que é dirigido pelas irmãs missionárias de Nossa Senhora de Fátima, né? Lembrando da Irmã Santa, lá que trabalha com o projeto Aurora Boreal, né, ali vinculado à paróquia São Miguel Arcanjo, que acolhe também egressos de comunidades terapêuticas. Olha quantos, aqui de cabeça, eu nem anotei, nem pesquisei, eu fui recordando desses, entre tantos outros, que certamente vocês devem se recordar também, que receberam recursos, né, da campanha da fraternidade. Isso apenas a nível diocesano. Estou falando aqui das 37 cidades, das 65 paróquias que compõem a Diocese de Marília, né? Se eu não me engano, também o Lar Santa Terezinha, lá da cidade de Junqueirópolis, né, ligado à paróquia Santo Antônio. Veja que todas essas entidades, todos esses projetos foram contemplados pela nossa generosidade, né, com recursos que são fruto da nossa solidariedade. Isso para dizer da importância, então, de nós assumirmos esse compromisso concreto, né? Então, nós devemos, claro, fazer a nossa doação, nós devemos participar, porque o trabalho é muito sério, né? Tem uma lisura, uma transparência, e, enfim, todos os projetos estão à disposição, claro, né? Em nome dessa transparência, para que não haja nenhuma dúvida. Ainda de modo prático, eu faço aqui a recomendação de 2 obras importantíssimas que vale muito, muito a pena a nossa leitura. Por exemplo, que foi citado agora há pouco, né, também pelo Zé Henrique, a leitura da carta encíclica recém-lançada pelo Santo Padre, né, o Papa Francisco, o profeta do século XXI, é a Fratelli Tutti, né, todos irmãos, que o Papa lançou no último dia 3 de outubro, às vésperas do dia de São Francisco de Assis. É uma leitura indispensável para nós compreendermos e vivenciarmos bem o tema do diálogo, uma vez que o Papa Francisco está insistindo
na Fratelli Tutti, que a gente trabalhe a ideia da fraternidade universal e da amizade social. Além disso, também, o decreto Unitatis Redintegratio, que compõe os documentos do Concílio Vaticano II. Então, se você tem em casa, se não tem, vale a pena adquirir, e na internet você encontra também o compêndio, né, do Concílio Vaticano II. Há um decreto aqui sobre o ecumenismo. Então, um documento que foi assinado, que foi aprovado por mais de 3.000 bispos, né, reunidos, representando a Igreja Católica do mundo todo. Eles aprovaram esse documento sobre o ecumenismo. Ali a gente aprende muito. Então, se de repente você tem aí alguma dúvida sobre o ecumenismo, se de repente alguém colocou alguma dúvida no seu coração, vale a pena a leitura desse documento, né? O decreto Unitatis Redintegratio, que é a palavra oficial, digamos assim, da Igreja Católica sobre o ecumenismo, além dos gestos concretos do grande Papa Francisco, que já dizem por si mesmo essa abertura dele para o diálogo, essa abertura para o mistério do outro. É assim que a gente faz diálogo, respeitando a singularidade do outro. Cuidado para não demonizar a religião do outro, né? Também há a presença de Deus, sim, nas religiões distintas das nossas, né? Uma forma diferente de se rezar, de se encontrar com Deus. O mínimo que deve existir é o nosso respeito, não demonizar, atacar de uma forma simbólica ou mesmo física, né? Hoje, por trás de uma rede social, por trás de um smartphone ou de um computador, muita gente cria coragem, né, para colocar para fora a sua ignorância, né, o seu desrespeito, e o discurso de ódio, o discurso de violência acaba falando mais alto, desrespeitando, desqualificando a opinião do outro, a fé do outro, a religião do outro, né? Então, muito cuidado para a gente não entrar nessa onda, porque certamente isso não nos ajuda a oferecer um testemunho, né, de vivência cristã. Certamente, como nós já bem ouvimos aqui, ficou muito claro, ele vem para a união, né, para a construção da unidade, não da divisão. A proposta de Jesus é muito clara, a construção de pontes, ao invés de construirmos muros, que nos divide, que atrapalha a nossa relação, que atrapalha o nosso diálogo. Talvez alguém também tenha dúvida em relação à aquisição do texto base, por exemplo, né? O texto base da campanha da fraternidade, ou mesmo o manual da campanha da fraternidade, ou tantos outros materiais que são oferecidos pela CNBB, basta você pesquisar aí na internet, edições CNBB, você encontra, então, as opções para que você possa comprar, né? Tem material para crianças, adolescentes, jovens, adultos, círculos bíblicos, grupos de jovens, para trabalhos relacionados à educação, à pastoral da educação, né? Para aquilo que é realizado dentro das escolas, no ensino religioso, enfim. Então, é possível você adquirir um número muito grande de materiais que foi preparado com muito carinho pela equipe nacional da campanha da fraternidade, um trabalho árduo. E veja, eles estavam produzindo material, aí começou a pandemia, eles tiveram que mudar, né, a forma que eles estavam conduzindo a escrita do documento, tiveram que adaptar, incluindo os episódios marcantes relacionados aí à pandemia, e mesmo assim, com muito orgulho, enfim, eles conseguiram realizar um excelente trabalho, citando bem a nossa realidade, o mundo em que a gente vive, as grandes questões que nos questionam, que nos interpelam, enfim, um trabalho feito aí por muitas mãos, né? E a beleza do diálogo também interreligioso, a beleza do diálogo ecumênico, um texto que foi escrito não pela mão de uma única pessoa, mas pelas mãos de muitas pessoas de boa vontade, pastores evangélicos, padres católicos, membros de outras denominações, né, que fazem parte de outras expressões religiosas também que contribuíram para esse processo. Tem o Retiro Quaresmal, tem a Via Sacra, a CF em Família, aqueles grupos de novena que se reúnem, né, na novena de Natal, nesse período da Quaresma, tudo para ajudar a nossa espiritualidade quaresmal, que é rezar também, fazer penitência, sem dúvida nenhuma, abrirmos mão daquilo que nos escraviza, para que a gente possa se libertar a partir
da proposta, da provocação, da quaresma, mas também lembrarmos da nossa conversão social, né? O que pode, o que deve ser transformado, o que pode, o que deve ser superado nas nossas relações enquanto humanos que estamos aqui neste mundo, nos relacionamos com tantas pessoas. E, para fechar, enfim, o grande questionamento que a gente deve hoje nos fazer. Será que a nossa prática religiosa, será que a minha prática de fé, será que a minha adesão a um grupo religioso é causa de ódio, né? Me faz falar mal das pessoas, destruir a fé distinta da minha, ou me faz amar, acolher, perdoar, tolerar, dialogar, aceitar o diferente, mesmo não concordando, mesmo não tendo a mesma crença, mesmo não rezando a mesma cartilha que ele, mesmo não utilizando a mesma liturgia que ele utiliza, que ele segue, eu estou aberto para dialogar, para escutar, para aprender com aquilo que ele tem para oferecer, porque é ser humano, porque é filho de Deus, porque tem a sua singularidade também, ou eu fico praticando ódio, né? Ou eu fico espalhando a divisão. Então, é uma reflexão que, com certeza, a gente não pode deixar de fazer num momento tão especial como esse aí de polarizações. Eu não sei se tem aí algumas questões, por favor, nos ajude aí. Olha quem está conosco, o Padre Marcos, nosso coordenador diocesano de pastoral. Muito bem-vindo, querido. Boa noite, Padre Danilo. Boa noite a toda a equipe. Boa noite a todos que estão participando deste momento formativo. Primeiramente, quero agradecer à equipe pelo bonito trabalho, pela apresentação. Agradeço aí não somente a disposição em contribuir nesta noite, mas o trabalho que vocês têm feito cotidianamente em nossa diocese. O tempo da quaresma é um tempo oportuno para que nós possamos viver a nossa fé de uma forma mais concreta, né? Quando fazemos memória do Evangelho do último domingo, Jesus sai da sinagoga e vai ao encontro do povo, né? E ao entrar na casa da sogra de Pedro, ele toca, ele cura. A campanha da fraternidade é bem isto, né? É olhar a nossa espiritualidade leva a uma ação concreta. A campanha da fraternidade nos convida a tocar as feridas da sociedade que nós estamos vivendo, né? Quando nós pensamos na experiência proposta do jejum, quando pensamos na experiência proposta da conversão, nós pensamos numa experiência que me leve a sair de mim mesmo, a sair do meu comodismo, e a fazer um serviço para a sociedade. E isto é o processo da campanha da fraternidade. Fazer um serviço para a sociedade à luz da nossa fé, seguindo aquilo que é a opção de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a opção de Jesus Cristo? O pobre, o marginalizado, o fragilizado. Essa é a opção da Igreja Católica. Se colocar em favor daquele que precisa do toque, do carinho, da ternura, daquele que precisa conhecer Jesus Cristo. E o bonito é que a campanha deixa muito claro que isso não tira de nós a nossa doutrina, não tira de nós o magistério, não tira de nós aquilo que é essencial, que é Jesus Cristo. Pelo contrário, fortalecemos a doutrina, fortalecemos o magistério e fortalecemos a nossa fé e o nosso seguimento a Jesus Cristo. Essa última fala do senhor, Padre Danilo, nos ajuda a refletir bem. Nós temos que fazer um serviço e não um desserviço, né? E fazer o serviço é anunciar o evangelho, se colocando a favor do outro. O desserviço é ficar apontando o dedo, né? O desserviço é ir contra o diálogo, né? Jesus que dialoga, Jesus que nos convida a fazer isso no nosso cotidiano. A nossa quaresma, ela só tem sentido quando vivemos o tripé: a penitência, o jejum e a caridade. A caridade é o próprio da quaresma. Ir ao encontro do outro, é doar-se para o outro. O jejum, o próprio Evangelho diz: faça no teu quarto as escondidas. Não precisamos ver a hipocrisia. E a penitência passa na experiência da nossa conversão. E às vezes o nosso sacrifício de aprender a dialogar com o diferente. Aprender a dialogar com o outro. Então, que nós possamos aproveitar esta campanha da fraternidade ecumênica, aproveitar esse tema tão belo que fala da unidade para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida e para a vivência plena do Evangelho. Oxalá, o tempo que nós gastamos criticando, o tempo que nós gastamos apedrejando, nós gastássemos
com o Evangelho, gastássemos ajudando o outro. Que cresçamos no diálogo e possamos nos fortalecer cotidianamente. Agradeço, então, a equipe, o trabalho, e agradeço a você, né, que está aqui acompanhando, se formando, para bem servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Padre Marcos. A sua presença nos enche de muita alegria. A sua palavra nos ajuda, nos enriquece ainda mais nesse nosso trabalho aqui de multirão e de formiguinhas, né? Procurando levar adiante a proposta da campanha da fraternidade já há tantos anos. Temos alguma pergunta aí, talvez algum questionamento, o pessoal da PASCOM? Está conosco também o padre Tiago Barbosa, entre outros padres que colaboraram, que participaram, que estão também acompanhando essa nossa transmissão, né? Não? Se não temos perguntas, ok. Então, eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, lembrando mais uma vez que o diálogo, ele não exclui a crítica, né? Mas o segredo é saber criticar de uma forma respeitosa, né? Saber escutar é essencial. A igreja é mãe e mestra. Quando a mãe da gente comete um erro, a gente sai contando para todo mundo, sai espalhando o erro que essa mãe cometeu, ou a gente tenta resolver dentro de casa, tenta exortar, tenta corrigir dentro de casa. Então, a igreja que é santa e pecadora pode errar também, às vezes, né? Pode ser que a gente não se expresse da maneira mais adequada, pode ser que a gente utilize alguma expressão que não cai muito bem naqueles que querem fazer uma leitura mais fundamentalista. Então, saber escutar, apreciar todas as coisas e ficar com o que é bom. É o convite de São Paulo para nós, né? Na carta aos Tessalonicenses, ele fala, a gente aprecia tudo, passa na peneira e fica com o que é bom, fica com aquilo que nos ajuda, né? A singularidade de cada ser humano também, que é único, né? Se a gente não cuida, a gente pode perder a nossa identidade. O que faz com que a gente não perca a nossa identidade? A humildade, a empatia, a sensibilidade, a escuta, o respeito, o diálogo. É assim que a gente é capaz de promover a paz, é assim que a gente é capaz de promover a cultura do diálogo. Enfim, se a gente não pode concluir essa nossa conversa sem termos a ideia assim, de que não deve haver no diálogo ecumênico nem vencidos e nem vencedores. Se não saírem todos vencedores, é porque não houve diálogo, né? O diálogo não é convencimento, o diálogo não é como um jogo de xadrez, que a gente tenta o tempo todo colocar o outro em xeque. O diálogo não é uma técnica de venda, que a gente tenta convencer o outro de que o nosso produto é o melhor, de que o nosso produto realmente é eficaz e vai resolver o problema alheio. E também não é um interrogatório, né, que a gente tenta tirar do outro a verdade, etc. Mas é descoberta, é abertura, né, é compreender a vida do outro, é escutar sem julgar, é simplesmente compartilhar as nossas identidades. Isso não é relativismo. Relativismo é quando a gente perde a nossa identidade. Então, eu tenho identidade cristã, católica, contra o aborto, a favor da vida, né? Seguindo, procurando viver o que a igreja me ensina, a sua doutrina, procurando viver segundo a moral cristã, católica, o que nos ensina a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, mas dialogando com aqueles que pensam diferente de mim, né? Então, isso tem que ficar bem claro mesmo, bem evidente no nosso coração. Para concluir, de fato, essa nossa conversa, eu convido a todos a nós rezarmos juntos agora uma oração que foi escrita por um cardeal, né? O cardeal José Tolentino Mendonça. É uma oração em forma de poesia, uma poesia em forma de oração. E assim a gente conclui essa nossa noite tão especial, tão frutífera, considerando que no mundo de hoje há muitas espécies de vírus, a gente se dirige então ao Senhor rezando: livra-nos, Senhor, deste vírus.
mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de construir sabedoria, nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva. Livra-nos do vírus do individualismo, que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos do vírus da comunicação vazia, em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio. Livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Amém. Eu convido os colegas padres que estão conosco a nos ajudar. Então, nós vamos agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, o padroeiro de nossa diocese, de Nossa Senhora de Lourdes, que vamos celebrar essa semana, de São José, este ano dedicado a ele, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, um bom descanso, uma feliz campanha da fraternidade, com muito diálogo, que é o que nos garante a paz. Abraço. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz.
vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança e na fé que se torna serviço. Na partilha, no